Estamos de volta. Vamos lá, Chaves. Então, eu gostaria que você continuasse essa explicação dessas palavras que, às vezes, dão uma conotação diferente para aquele que ainda interpreta ao pé da letra alguns dizeres da Bíblia. Eu estava falando na palavra bárbaro, né? Que significava o povo que não habitava no Império Romano. Era um povo extramuros, vamos dizer, fora do Império Romano. E hoje essa palavra mudou também de sentido. Ela tem outros significados. Por exemplo, alguém diz assim, houve um crime bárbaro lá no tal lugar. Quer dizer, um crime cruel, selvagem, né? com muita maldade. Sim. Tem esse significado hoje. Mas um outro significado que também existe já hoje. Alguém diz assim, você tem que ver esse filme, é um filme bárbaro. Quer dizer, aí tomou a conotação de uma coisa espetacular. Né? Então, a palavra eternos, aionios, eternos em latim e aionios em grego, elas tomaram outros significados e com um detalhe. Os teólogos cometem erros, assim eu diria, eles têm tendência para cometerem alguns erros. E um deles são os exageros, para amedrontarem as pessoas. Esse é o maior mal dos teólogos do passado. Isso não é bom, né? Amedrontarem as pessoas, porque elas com medo, elas correm para os sacerdotes, os líderes religiosos, como se diz, é a minha tábua de salvação. Ainda está assim hoje? Ainda acontece, principalmente entre os nossos irmãos evangélicos, os pastores. Eles gostam de amedrontar os fiéis. E os fiéis amedrontados correm para eles. São mais facilmente controlados, dominados. Até sem querer ofender, sem querer fazer uma crítica assim maldosa, eu costumo falar, não é? Eles têm que pensar que o rebanho não é quadrúpede, é rebanho de pessoas, é rebanho no sentido figurado, não é? Eles sabem disso, é claro, mas o modo de eles tratarem os fiéis muitas vezes é como se fossem quadrúpedes, como se não fossem pessoas, como se fosse rebanho mesmo de cabrito, de carneiro, de boi, etc. Então, eles amedrontam os fiéis. E uma coisa importante nisso aí, Celina, é a hermenêutica, que é uma ciência que nos ensina a interpretarmos os textos antigos. E uma coisa muito importante é saber o significado das palavras na época em que os textos foram escritos. Senão a gente vai embarcar para outras interpretações. Mas tem traduções mais modernas, não tem? Pois é, a palavra aionios, em latim eternos, essas duas palavras traduzidas por eterno em português, tomaram essa conotação de pena sem fim, sim, erradamente. Erradamente. Agora, a palavra verdadeira para significar isso, por exemplo, em latim, seria sempiternos, mas não é essa a tradução, é eternos, que significa, então, tempo mesmo nas indefinido. atuais, nas traduções atuais, ainda está com essas conotações assim, meio complicadas. Na maioria as pessoas pensam que a palavra eterno, ela significa um tempo sem fim. E não, está errado. E a pessoa fica sofrendo nessa crença de que o que fez de errado vai continuar, né? Fica aquela culpa, que a gente sabe que é um sentimento que traz até doença, e isso continua preocupando muito, inclusive as pessoas que estudam a doutrina espírita, porque às vezes vêm de uma religião anterior que não foram sempre espíritas, já tem uma formação na cabeça que os deixa preocupados,
perante situações assim de erro, de faltas, como nós conversamos já em alguns programas, e essa culpa, esse até desejar como se fosse um castigo para si mesmo, dizendo das penas eternas, isso daí atrapalha a evolução do espírito, atrapalha a mente e causa doenças, não é, Chaves? Causa traumas, né? Muitas pessoas são traumatizadas com isso. E veja bem, Celina, que a justiça humana, que é imperfeita, ela dá uma pena condizente, adequada à natureza do crime, à gravidade do crime. Sim, falando da parte encarnada, material. E agora, como, porque o espírito é imortal e é Sim. ele que sofreria para sempre, como que o espírito que errou, vamos dizer, aí 100 anos, numa vida longa. Ou então se repete em encarnações no mesmo erro? Mas ele viveu 100 anos, na visão Sim. deles, de que é uma vida só. Sim, sim. E como, então, ele pecou, vamos dizer que ele pecou durante todos os 100 anos, constantemente. Então, a pena máxima para ele de sofrimento deveria ser de 100 anos, uma pena justa. Agora, uma pena superior ao crime, ao erro, ela é injusta. E a própria justiça humana imperfeita que não dá uma pena injusta, é de acordo. Agora, como que Deus, que tem uma justiça perfeita, ele iria dar uma pena que para não tivesse sempre, fim, para uma que não pena tem temporal. jeito da pessoa se arrepender, não tem jeito de fazer seja o que for, que aí fica realmente lógico. A sensatez já não deixa pensar assim, né? Pois é, e além disso, a pena, se ela é temporal, limitada, ela tem que ganhar a pena não, a falta, é uma falta temporal, limitada, ela tem que ganhar uma pena também temporal, limitada, porque senão ela se torna injusta. E Deus não é injusto. Sim, mas Deus aí é a gente justo. pensando no sentido encarnado, não é, Chaves? Nós vamos continuar esse assunto, já já. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.